Esse tema, eleições na Argentina e pauta econômica, foi aqui também, bateu muito forte aqui no Brasil, o Américo, e vai se juntar a nós, inclusive, o Daniel Rittner, porque tem repercussão da vitória de Javier Milei no governo brasileiro para o Planalto. A responsabilidade pelo resultado é do FMI. Essa é a apuração do diretor editorial da CNN em Brasília, Daniel Rittner, que nos dá a honra de chegar aqui no Grande Debate pela primeira vez. Bem-vindo, Daniel. Luciana, muito obrigado, um prazer estar aqui com você e com todo mundo no Grande Debate. Luciana, conversamos um pouco hoje com Itamaraty, Palácio do Planalto, pessoas muito próximas do presidente Lula, para saber como é que essa vitória arrasadora de Javier Milei, ultraliberal, na Argentina, nas eleições primárias deste domingo, bateu aqui em Brasília. E aí, bom, avaliações que correm aqui em gente muito perto do presidente Lula no governo. Primeiro, um temor muito grande pelo futuro do Mercosul, isso porque Javier Milei já defendeu muito claramente em entrevistas uma abertura comercial irrestrita da Argentina e a própria extinção do Mercosul como bloco comercial. Então, esse é o primeiro grande temor que existe hoje em Brasília com relação a Javier Milei, caso ele vença as eleições de outubro. Segundo, uma tentativa de explicação. Por que esse fenômeno? E esse fenômeno, obviamente, está relacionado com o que os argentinos chamam de voto bronca, aquele voto dos indignados que estão descrentes do sistema político. Javier Milei explora muito essa pegada antissistema, né? Mais do que esquerda ou direita, ele se apresenta como um anarcocapitalista e antissistema contra tudo e contra todos. Ele, inclusive, foi aos seus últimos comícios eleitorais propondo que se vajam todos. E, bom, onde o governo brasileiro vê um pouco ali um problema? Durante os últimos meses todos, a Argentina tentou intensamente renegociar um acordo com o FMI que está válido desde 2018, governo Maurício Macri, um acordo de 45 bilhões de dólares para a Argentina. O que aconteceu no fim do ano passado, neste ano? Uma seca histórica na Argentina que quebrou a safra agrícola, 20 bilhões de dólares a menos nas exportações, um estresse cambial muito grande, desvalorização do peso e uma crise financeira tremenda na City portenha. E aí o Brasil tentou, inclusive o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com outros presidentes da América do Sul, encaminhou carta para os Estados Unidos pedindo mais flexibilidade nessas negociações do FMI, mais prazo, liberação de recursos adicionais. Isso demorou muito para acontecer. Só agora, no final de agosto, está prevista uma liberação de 7,5 bilhões de dólares para a Argentina, o que deve dar algum alívio no sistema bancário e no sistema cambial da Argentina. Só que o governo brasileiro acha que esse socorro está chegando tarde demais e relaciona os dois fatos: estresse cambial, crise cambial na Argentina, desvalorização do peso e crescimento de Javier Milei. Muito bem, uma perguntinha aos dois, mas assim com uma resposta bem rápida agora, tanto o Daniel quanto a Américo. Esse voto antissistema, a gente está falando de um neófito na política, voto antissistema, e isso é muito familiar para nós, no mundo inteiro, mas a gente fala aqui do Brasil e também dos Estados Unidos. Duas figuras, né, Jair Bolsonaro e Donald Trump, referência também para Javier Milei. Você diz, Daniel, fala de um voto assim quase de protesto. Será que chega até outubro esse protesto? O que vocês acham? Qual é a aposta, Américo? É possível que ele, de fato, tenha um bom desempenho nas eleições e acabe indo para o segundo turno. E aí dependeria dessas forças mais centristas, parte da centro-direita e parte da centro-esquerda, bancar o outro candidato, ou a Patrícia Bullrich ou o Sérgio Massa. Mas ele tem uma grande chance de fato, ir ao segundo turno. Muito bem, Daniel. Luciana, mudou o centro de gravidade política da Argentina de ontem para hoje. O fato é que Milei era uma terceira força política dominada pelo peronismo e pelo macrismo como principal força opositora. E desde ontem, Milei é a principal força política da Argentina. A grande pergunta que se faz lá hoje é: esses 30% registrados é uma votação muito significativa. É o piso de Milei para as eleições de fato em outubro ou é o teto?
E aí o governo brasileiro torce pelo que estão chamando de as forças democráticas. Obviamente, a preferência do governo brasileiro é por Sérgio Massa, que é o candidato do governo, apoiado por Alberto Fernandes, conta com o apoio também de Cristina Kirchner, mas hoje o governo brasileiro já vê como um certo alívio se Patrícia Bullrich, que tem uma agenda de centro-direita, liberal na economia, uma linha dura na segurança, se fosse aqui no Brasil, ela seria da pegada rota nas ruas, né? Mas certamente não combina com o governo Lula, mas o governo Lula certamente vê hoje Patrícia Bullrich como um mal menor, porque a agenda de Milei é uma agenda bastante polêmica, legalização do porte de armas, legalização do comércio de órgãos, é uma proposta que ele defende, dolarização da economia, venda de todos os ativos do Estado, taxação do sistema público de saúde e de educação, enfim, é uma agenda experimental, para dizer o mínimo, que causa bastante controvérsia.